Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Flamengo acelera para renovar com o Pedro, porque clubes da Premier League querem dar o bote no artilheiro do Mengão. É isso aí. Clubes como Liverpool, atual campeão da Premier League, Manchester United e Nottingham Forest têm interesse na contratação do Pedro, já que o jogador voltou voando. Nós vamos explicar aqui para vocês como o Flamengo acelera esse processo, que já está até bem encaminhado, dependendo do ok do presidente BAP, que tem que correr e aceitar logo. Galera, uma notícia, olha, complicada, hein? Jorginho tem suspeita de perfuração no pulmão. A gente sabia que essa lesão do Jorginho não era tão simples, mas não imaginava essa gravidade, né? Será que ele estaria bem para poder jogar no Mundial de Clubes? Nós vamos explicar aqui para vocês a notícia publicada pelo meu amigo Paparazzo Rubro-Negro agora mesmo no Instagram. Nós vamos mostrar, inclusive, para vocês. Dudu teria espaço e vaga no Flamengo? Não sou eu que estou pedindo, não sou eu que estou falando. Quem falou foi Felipe Luiz, a uma entrevista recente a um podcast em que ele diz que um jogador que ele contrataria para o Flamengo era o Dudu, que é o principal duelo, é o jogador mais difícil no duelo 1 contra 1 de ser marcado no futebol brasileiro. Nós vamos mostrar para vocês, inclusive, Felipe Luiz falando isso. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Claro que a gente pede para vocês deixarem o like, é importante para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Mete o dedo no like aí, galera, não custa nada. Ajuda o canal do Família da Nação a crescer cada vez mais. Dedo no like, inscreva-se no nosso canal. Você gosta de informações do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta, sobe, drone. Galera, primeiro falar sobre uma notícia boa, né? O Flamengo registrou 236,3 milhões em receitas brutas entre janeiro e março de 2025. É o maior faturamento operacional da história do clube para os três primeiros meses do ano, desconsiderando receitas com transferências de atleta. Isso é extraído do balanço oficial do clube. Essa notícia foi extraída do balanço oficial do clube. Então, Flamengo nadando de braçada no que diz respeito à parte financeira. Chegou a hora de olhar para quê? Para a equipe, para reforço, né? Então, prestem atenção no que fala Felipe Luiz sobre Dudu. Isso aqui me chamou muita atenção e nós vamos mostrar para vocês agora. Espera aí. A pergunta vai ser: qual jogador você contrataria para o Flamengo que joga no Brasil? Olha o que disse à época Felipe Luiz. Contrataria que atua aqui no Brasil. O primeiro. O Dudu, para mim, é o melhor dos que não estão no Flamengo. Tá machucado, né? Mas para mim ele é o melhor. O duelo mais difícil do Brasil, para mim, é o Dudu. Curioso, né? Vou colocar novamente, ó. Contrataria que atua aqui no Brasil. O primeiro. O Dudu, para mim, é o melhor dos que não estão no Flamengo. Tá machucado, né? Mas para mim ele é o melhor. O duelo mais difícil do Brasil, para mim, é o Dudu. Felipe Luiz falando que para ele a pergunta foi, né, do Podpah. Qual jogador brasileiro você contrataria para o Flamengo? E aí, na época, o Dudu estava machucado. E ele fala de cara, Dudu. Dudu. Porque é o duelo mais difícil no 1 contra 1 do futebol brasileiro. Olha aí, Dudu rescindiu com o Cruzeiro,
Será que o Flamengo poderia fazer uma investida no Dudu? Eu, particularmente, acho meio que loucura, né? Dizem que ele está até acertando com o Galo, mas veja bem, essa entrevista mostra o quanto o Felipe Luiz acha o Dudu um jogador importantíssimo e o melhor nessa posição do futebol brasileiro. É bom a gente ficar atento, ficar ligado, porque não imaginava isso. O nosso amigo Petinho publicou no Instagram. E aí a gente vai para uma outra notícia, e essa é preocupante, né? Veja bem o que vai falar o amigo paparazzo rubro-negro. Olha, foi recorde absoluto, né, segundo o jornalista Sami Mokbel, da BBC, há uma suspeita de que o volante Jorginho tenha sofrido uma perfuração no pulmão. O jogador ítalo-brasileiro se lesionou no empate em 1-1 entre Arsenal e Brentford, no dia 12 de abril. Ao BBC, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, comentou sobre a situação do jogador e tranquilizou, dizendo que está se recuperando bem, pode voltar aos treinos e jogos na próxima semana. Foi um pouco mais complicado do que o esperado. Ele está bem, se recuperando bem, se tudo correr bem, pode voltar na próxima semana ou assim, né? Então, essa questão aí deixa a gente preocupado, porque o Felipe ontem, inclusive, falou sobre essa possível contratação do Jorginho, né, que está muito perto. Quando você vê que o Boto falou lá no jogo também, que se vier, vem antes do Mundial, vem para jogar o Mundial. E essa notícia aí de uma possível, que a BBC trouxe, uma possível perfuração no pulmão, eu não sei, eu não tenho conhecimento para dizer o que isso acarretaria agora com relação ao Mundial, assim como você falou do Cano, tem pouco tempo até o Mundial, né? Eu não sei o que isso poderia acontecer. Bom, aqui a gente fez um collab junto com o paparazzo, né, dessa notícia da BBC de Londres, né, trazendo essa contusão do Jorginho, que ela já aconteceu já tem um tempo, né? Não é agora, não é recente, tem umas 2 ou 3 semanas, em que ele caiu e você vê que ele fica com falta de ar e com a mão aqui na clavícula, na altura da clavícula, e possivelmente, eu falei ali que ele tinha, na minha opinião, né, pelo que eu vi, a dificuldade de respirar e tal, eu achava que tinha sido algum tipo de fratura na clavícula. Mas aí, rapaz, daí a fraturar a clavícula e chegar a ter uma suspeita de perfuração no pulmão, é um negócio muito grave. Tomara que não tenha nada e que o jogador possa retomar as atividades. Mas segundo o Arteta, né, o paparazzo mesmo complementa ali, diz que o jogador já deve estar pronto em 1 ou 2 semanas, então não deve ter problema nenhum para poder jogar o Mundial pelo Flamengo. Jogador que, repito, falando isso em todos os vídeos, em todas as lives, está acertado com o Flamengo, não tem proposta de Arábia, não tem nada concorrendo com o Flamengo hoje. Ninguém concorre com o Flamengo. O jogador está acertado com o Flamengo e chegará ao término da temporada do Arsenal. Se a temporada do Arsenal terminar terça-feira, com o Paris Saint-Germain ganhando e classificando, mandando o Arsenal para casa, a temporada do Arsenal já terminará, né? E aí facilita para ele poder chegar até antes. Mas, caso contrário, a final da Premier League ela é dia 31 deste mês de maio, e aí Jorginho poderia chegar a partir do dia 1º de junho. Bom, galera, o Flamengo acelera para renovar o contrato do atacante, do artilheiro Pedro. Pedro voltou muito melhor do que todos nós imaginávamos. Essa que é a verdade. Voltou muito bem, e isso chamou a atenção de clubes que em outrora tentaram a contratação do jogador e ele estava, né, agora quietinho, ninguém tentou mais nada porque ele estava machucado, contusão grave de LCA. E ele volta bem, os clubes, né, prestes aí a abrir a maior janela de investimento dos clubes europeus, começaram a crescer o olho, principalmente a posição de atacante. Hoje é meio que unanimidade que os clubes, vamos botar, Liverpool precisa de um atacante de área, Manchester United, que promete fortíssimo investimento, precisa de um atacante de área. Assim, são vários clubes, além dos clubes que vão perder os seus jogadores.
E aí existe uma escala de prioridades. Hoje, o Isaac, jogador do Newcastle, é quase que uma unanimidade. Todo mundo quer a contratação do Isaac. O cara fazendo uma série de gols, jogando muito a Premier League. Só que é o seguinte, né, cara? O cara tem um valor de mercado de 100 milhões de euros. Imagina, a multa rescisória deve ser para lá de 250 milhões de euros esse jogador, e o Newcastle não vai liberar, um time também que tem muita grana, facilmente. Mas essa é a prioridade de todos os clubes de ponta do futebol mundial, é o Isaac. O jogador tem 31 jogos, 22 gols e 6 assistências. Quase empatado com ele, na escala de preferência, está o Vitor Gyökeres. Cara, o que joga o Vitor Gyökeres é um negócio que é impressionante o que ele faz com a camisa do Sporting de Portugal. Jogando muita bola, metendo muitos gols, um jogador que faz realmente a diferença e desperta a atenção e o desejo dos clubes europeus. Todo mundo quer o Vitor Gyökeres. Até o Paris Saint-Germain fez propostas já pelo Gyökeres no final do ano passado e vai voltar com tudo para tentar a contratação do jogador, além do Liverpool e de outros clubes europeus, como o próprio Manchester United. É claro que alguém vai ficar sem, né? Porque tem 3 opções. Só tem 3, é carente de jogador de área bom, craque como o Pedro. É o Vitor Gyökeres, o Isaac e o Osimhen. O Osimhen joga no Galatasaray, é outro jogador que vem se destacando muito e hoje, né, vários clubes europeus têm interesse na contratação do Osimhen. O jogador tem 26 jogos, 22 gols e 5 assistências pelo Galatasaray da Turquia. Bom, e aí, rapaz, a gente já entra... A quarta opção seria o Pedro. Então, olha só, a quantidade de clubes que vão buscar um camisa 9 é muito grande, né? Então, possivelmente, esses clubes de ponta do futebol mundial, eles vão vir aqui e tentar a contratação do Pedro. Por isso, o Flamengo corre, né? A gente sabe do interesse desses 3, o Liverpool, o Manchester United e o Nottingham Forest. Talvez para o Liverpool, principalmente, ele não seja a primeira opção, porque a gente sabe que o Liverpool quer a contratação do Isaac ou do Vitor Gyökeres. São os 2 jogadores que o Liverpool vai tentar a contratação. Se não conseguir, e aí vai tentando a segunda, a terceira opção. Mas pode cair no Pedro. E o Flamengo precisa, o presidente Babi precisa urgentemente aceitar logo essa oferta, que, pelo que a gente sabe, pelo que foi divulgado pelo jornalista Vene Casagrande, já existe um acerto entre o José Boto e os empresários e o atleta, e o Pedro, para a renovação contratual, só dependendo da aprovação do presidente. Tem que aprovar. O Pedro, olha, diferente da renovação do Gerson, que eu achei desnecessária, jogador com contrato ainda em vigor, não tem esse mercado todo. Do Arrascaeta, extremamente desnecessária, o jogador tem contrato com o Flamengo ainda. O Pedro tem muito mercado. Todos esses jogadores que eu citei aqui, o Vitor Gyökeres, o Isaac e o Osimhen, têm praticamente a mesma idade do Pedro. Um tem 25, o outro tem 26, 2 tem 25, o outro tem 26 e o Pedro tem 27. Então, assim, é tudo muito próximo. Entendeu? Então, o Pedro será o atacante titular da seleção brasileira, vai se valorizar. O Flamengo precisa realmente correr com essa renovação de contrato, aumentando a multa rescisória, que para clubes brasileiros é de 100 milhões de euros, mas para clubes europeus gira em torno de 60 milhões de euros. Cara, 60 milhões de euros os caras vêm aqui e pagam. Né? Ainda mais o Manchester United com aí, contratando agora, tentando a contratação do Matheus Cunha, mas o Matheus Cunha joga também como meio atacante. Vão precisar de um centroavante. E eles têm muita bala na agulha, contratam jogadores fraquíssimos por valores exorbitantes. Imagina, né, um Pedro, que é o maior camisa 9 do Brasil disparado e um dos melhores do mundo. Então o Flamengo correndo para renovar o contrato do jogador e aí, né, se blindar para que o jogador não saia na janela agora do meio do ano. Gostaram?
Peço a vocês para não esquecerem de deixar o like. Deixa o like. Inscreva-se aqui no canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras. Boa sexta-feira.